Porque hoje é Não terça-feira. estava tendo nunca. Hoje é não, toda terça-feira a gente passa lá, Távola Quadrada. Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui do Távola Fim de Tarde, com os meus queridos Renato Arueira e Miguel Paiva Cortes Real. Tudo bem, meus queridos? Meninos? Miguel Paiva Real. Miguel Paiva Real. Foi o único nome que eu pude usar no Twitter, o único que me deram. Vamos aqui, o pessoal já está esperando, como sempre. Obrigado pela presença, várias mensagens aqui. Vou rodar essas mensagens aqui daqui a pouco, mas eu quero saber de vocês como é que está esse dia de hoje. Tem algumas notícias interessantes aí. A notícia da EMA está reverberando ainda hoje. A gente sempre dá valor às notícias mais engraçadas, né? As mais leves, as mais contundentes, digamos assim, porque a EMA bicou o Bolsonaro. Mas tem a briga aí do Gilmar Mendes com os militares, né, que é uma coisa assim que meio ensaboa. Na realidade, eu acho que não tem a menor importância no cenário político brasileiro, entendeu? Ela virou entretenimento, né? Parece que é jornalismo de entretenimento, né? Mas parece que os militares estão fazendo protocolo, estão cumprindo a função protocolar de reagir e reclamar. Porque até mesmo na nota mais contundente, parece que alguém empurrou os militares para fazer a porcaria da nota. Se pudesse, não queria nem mexer nisso, mas fizeram. O próprio Gilmar Mendes está quieto, né? Não tá o Gilmar Mendes reiterou, tirando genocidas. Classificando, suavizando. Mas isso é sinal de que o recado foi ouvido, vocês não acham, não? Acho, claro. E o genocida é uma palavra que está sendo contestada já até pelo aquele comentarista da Globo News, que eu esqueci o nome dele agora, é de São Paulo. Não, o Mitre é da Band News. Band, que contestou, reclamou de expressões fortes, genocida, que é isso? Tem alguns jornalistas que estão reclamando da palavra genocídio. Genocídio é isso, né? Quando um povo inteiro começa a sofrer as consequências de uma atitude política, entendeu? Olha, eu tenho certeza que o Gilmar Mendes, a despeito dele não ser uma pessoa assim tão, digamos, alinhada com nenhum movimento progressista, nada disso, longe disso, mas ele foi cirúrgico nessa fala dele. E eu queria lembrar o seguinte: a gente tem subestimado certas palavras já há muito tempo e genocídio é uma delas. A gente subestimou a palavra golpe. Não vai ter golpe, não sei o quê. Apareceu. A gente subestimou fascismo, né? A gente usava... Não é fascismo. Imagina, gente. Não é fascismo. Acaba sendo fascismo. Pior que o fascismo. E agora a gente cai nessa história do genocídio também. Queridos, não está tendo genocídio no Brasil, não é técnico. Comunidades indígenas sendo com problemas gravíssimos. Periferias negras. Nós temos mortes. É genocídio. É genocídio, é política de governo. É genocídio e é política de governo. Porque, assim, embora nenhum governo vai dizer estamos fazendo genocídio, os governos, mais do que nunca, querem eliminar a pobreza, querem tirar a ameaça que a pobreza é. E quanto maior a sensação de culpa que perpassa a classe média, com mais vontade ela quer que sejam eliminados esses pobres, pretos e índios que tanto incomodam, que atrapalham o progresso escambau. É muito covarde. É uma covardia. Você se esconde atrás do privilégio e não nega, você nega a palavra genocídio, mas pratica. Porque essas coisas, como no caso da Alemanha, só podem acontecer com cumplicidade. Isso é trabalho interno sempre, gente. É trabalho interno. Claro que tem cumplicidade. É engraçado as pessoas se preocuparem com o termo e não se preocuparem com aquele coisa do vazamento das mensagens lá. As pessoas estavam preocupadas com o vazamento, não estavam preocupadas com o que a mensagem dizia, com o conteúdo. É a mesma coisa, estão preocupados com o significado do uso do termo genocídio e não estão percebendo o que está acontecendo. Se é genocídio ou não, é secundário. O problema é o seguinte: as pessoas estão morrendo. E há um projeto. Mas acho que não é secundário. Se é genocídio ou não, é uma definição fundamental. A sensação que a gente tem é que tudo indica que tem um genocídio sendo praticado e crescendo em números.
porque as populações mais atingidas começa a se desenhar um padrão. Você sabe quem é que vai ser atingido mais. É populações pobres, indígenas, homens negros que saem para trabalhar mais. Olha, é genocídio. É genocídio. Uma vez a Covid está atacando essas populações, entendeu? Exato. Aí está, de uma certa forma, se safando agora. Agora, deixa eu deixar uma coisa. Eu acho que assim, a palavra doeu tanto porque é real. Quando dói a palavra é porque é real. Então, acho que nesse sentido, não é assim mérito do Gilmar Mendes, quer dizer, qualquer um fala que esse governo é genocida, qualquer agência internacional, menos o jornalismo brasileiro. Sim. O brasileiro não usa essa palavra. Agora, o jornalismo, os alemães, os italianos, os franceses estão usando. Então, eu vou começar a falar genocídio agora de manhã, de tarde, de noite para esse governo. Eu queria lembrar uma coisa. O Gilmar Mendes, há anos que eu olho e falo assim, pô, a gente precisava ter um Gilmar Mendes do nosso lado. Bom, agora temos. E a gente está vendo o poder do danado, né? Há quanto tempo que ele tem esse poder? Gilmar Mendes está aí na praça. Não, ele é um cara. Porque também é o seguinte, por isso que eu falei que o recado foi dado. É porque o Gilmar Mendes, eu li isso em vários artigos, e é verdade. Ele tem suas conversas com a cúpula militar. Porque se você para e pensa, o judiciário, as cúpulas políticas, famílias tradicionais, no judiciário e no exército, os oficiais de alto nível, são famílias aparentadas, né, pelos últimos 100 e tantos anos. Isso é uma grande maioria, esse pessoal conversa, ainda tomam uísque juntos, estavam nas mesmas festas. Está aqui o juiz supremo, está aqui o general, está aqui o empresário da Fiesp. As festas são assim. Festas que a gente não frequenta, mas assim mesmo elas estão acontecendo lá. Eles conversam. E certamente isso foi uma troca de recados, e os dois deram aquela maciada um lado e o outro, ou seja, algo talvez esteja sendo feito nessa direção. O Bolsonaro não lê entrelinha. O Bolsonaro nem responde mais nada, né? Ele não tuita mais, não vai mais nada. Não, mas isso pode ser porque ele está mal, pode ser porque a mordida da Ema doeu mais do que devia, pode ser por dinheiro. Há uma corrente aí da teoria da conspiração que diz que ele está afastado intencionalmente, colocaram ele de lado para não atrapalhar o projeto, entendeu? Aí são conspiração por quê? Não sei, há uma corrente que diz isso. Mas não é teoria da conspiração, não? É uma corrente. É uma corrente que diz isso, entendeu? Que ele foi afastado. Eu acho pouco clara essa corrente. Eu não me convenci ainda de que aconteceu isso. Que ele foi amansado pelos militares, isso eu tenho certeza. Os militares da armadura dele mandaram ele diminuir o tom, porque assim a situação ia ficar incontrolável. Isso eu entendo. Agora, que ele foi colocado de lado intencionalmente para poder favorecer um autogolpe, aí, um golpe dos militares, eu não sei, eu acho. Mas nem precisa, né, Miguel? Na verdade, só uma coisinha interessante aqui. Você pode convencer uma pessoa, feito o presidente atual, a se afastar sem que ele perceba sequer que foi convencido a fazer isso. É só você apontar ele em outra direção e dar um interesse para ele. E fazer ele caminhar. Vai aqui agora. Vai por ali. Ou dizer para ele que é melhor para a imagem dele segurar uns tempos. Enquanto isso, não para que haja um autogolpe, porque, sinceramente, para que autogolpe? Para quê? É porque está tudo na mão do Paulo Guedes, né? Não precisa. Tudo dominado, gente. Para que dar golpe? Agora, gente, eu queria falar um pouquinho também de eleições. Mas antes, vamos dar um giro aqui no nosso bate-papo. Olha só, Pós-TV Capibaribe, 247, jogada de mestre. Não sei a que ele está se referindo aqui, mas de qualquer maneira está ali da mensagem Luiz Paulo Reis. Hoje ele tuitou mais uma fake news sobre a esquerda querer reduzir pena de pedófilos. Mas é o seguinte, ele não está agredindo diretamente pessoas mais no Twitter. Isso já está constado. Há 27 dias ele não faz mais, tipo, aquelas mensagens atacando diretamente. Fornecendo provas contra si mesmo, né? Silvia dizendo aqui, a pessoa nega água potável e não é genocídio? Como assim? Tá certíssima. Genocídio. Forças Armadas e a pesquisa do Marcos Coimbra, do Vox Populi hoje, ela mostra isso, quer dizer, as Forças Armadas estão com popularidade de 18%, a pior nem da ditadura militar
eu acho que as Forças Armadas tiveram tão mal. Então, o Gilmar Mendes, na verdade, hoje ele retificou, mas retificou de uma maneira muito inteligente. Eu disse assim, eu quero que o bem das Forças Armadas, eu quero que ela saia, né, desse circuito genocida. Porque senão, o que ele disse? Ele disse, vai ficar conhecida como alguém que foi conivente com o genocídio que se transcorreu no Brasil. Só mais algumas mensagens aqui, meninos, daí eu passo para vocês. Olha só, Valdemir Pereira da Silva, boa noite, Távola Quadrada, aqui de Paraty, fora Bozo genocida. A palavra é genocídio. Vou botar uma hashtag, eu vou subir uma hashtag hoje no Twitter. É genocídio, seus animais. Olha só, cassação da chapa já. Olha só, até eu comentei aqui, ó. É genocídio. Olha lá o Condão ali comentando. Precisou Gilmar Mendes falar, né? Precisou. Se o Lula falar que é genocídio, eu acho que hoje ele tuitou alguma coisa nesse sentido. Aí o bicho vai pegar. Quem vai na sequência aí? Vamos lá. Esse negócio do Gilmar Mendes, ser o Gilmar Mendes a falar e o Lula falar depois é importante, porque não é alimento para o antipetismo, entendeu? Ninguém vai dizer que isso é coisa de petista, de comunista. Vamos dizer que o Gilmar Mendes virou petista. Só se ele virou petista. Eu não acredito muito nisso, mas, em todo caso, a gente nunca sabe. Mas é muito melhor que venha essa constatação. Não é que precisou o Gilmar Mendes falar, foi importante o Gilmar Mendes falar, sem entrar no mérito de quem é o Gilmar Mendes, entendeu? Mas dá uma dimensão, digamos assim, institucional à fala, entendeu? Pesa, né? A palavra do Gilmar pesa. Nós não temos, a esquerda, nós, trabalhadores organizados de uma forma ou de outra, não temos, no momento, a estrutura de organização, não temos a capacidade de reagir de forma a tomar hegemonia e ir no bojo de uma revolução qualquer, organizar a sociedade. Não temos. Temos força eleitoral, mas temos que negociar. É impossível não negociar. Essas estruturas todas que a gente vive falando, eu tomo elas pelos que elas são. Todas as instituições brasileiras são de classe média, são instituições brancas, são instituições de homens brancos, no geral. Elas tomam conta. Sem elas, a gente não consegue organizar o poder. É uma negociação. Eu fico com o Lula sempre. Sentar nesta mesa de negociação com mais força é o que a gente pode fazer. E estamos fazendo, inclusive. Nós precisamos do Gilmar. Precisamos do Gilmar e do Supremo, e precisamos de uma parte do Congresso também. E precisamos de uma parte do empresariado nacional, gente. É óbvio que precisamos. Conde, eu sei que você me ama, mas você deixou o Aroeira... Eu deixei, porque eu fiquei até comovido. É que eu sou diretor de cinema, você sabe. Era uma voz off, né? Uma voz off. Você sabe que às vezes eu gosto muito daquele formato do programa do Fernando Faro, falecido Fernando Faro, na Cultura, que é o ensaio. Aí você tem o entrevistado... Já fiz ensaio. O fundo preto. Você fez ensaio já, Aroeira? Isso. O fundo preto, né? Só tem o entrevistado e o entrevistador só tem a voz. Ensaio, nem a voz tem, né? E era um faro, quer dizer, você não ouvia. Então, pequenininho, né? Pequenininho, vazia faro, você não ouvia. Já que você falou em cinema, eu ontem assisti, por acaso, um filme chileno chamado sobre o referendo, sobre o plebiscito que aconteceu no Chile em 1988, que o Pinochet foi obrigado a fazer, achando que ia sair vitorioso, né, porque ele ainda tinha um apoio do eleitorado grande, e o filme é sobre toda a campanha do não, e o não venceu. E 2 anos depois, o Pinochet era uma saída assim meio à brasileira, abertura lenta e gradual, acabaram elegendo um democrata cristão, e aí o Pinochet foi colocado para escanteio meio como senador vitalício, mas teve uma morte, um final de vida bastante patético, entendeu? Aquele juiz perseguindo ele, enfim, é aquele negócio do lixo da história que acaba recebendo com tapete vermelho quem merece, entendeu? Agora, o filme é muito interessante porque tem muitas semelhanças com o Brasil. Agora, o mais triste, que é um Chile de 1988, parecendo com o Brasil de hoje, entendeu?
o deboche, as forças de oposição, o medo das pessoas, um eleitorado fortíssimo ainda apoiando o Pinochet, entendeu? Então, é uma coisa que você fica um pouco mantendo o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, assistindo aquilo como se você estivesse assistindo o Brasil foi o Chile de ontem, entendeu? É curioso e é angustiante ao mesmo tempo, mas é um filme muito interessante, vale a pena quem tiver. Eu assisti pelo Telecine, estava gravado, alguma coisa assim, entendeu? Mas é muito legal. Vale o pessoal já se manifestou aqui dizendo que o filme é espetacular mesmo. Eu acho que o pinochetismo veio para ficar no planeta por um bom tempo. Essas coisas só se resolvem geração. Você dificilmente vai convencer essas pessoas que hoje defendem isso em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, se você não vai convencê-los que eles estão errados, eles não têm isso. Você pode, como a gente tem falado várias vezes aqui, isolar o grupo mais radical e mostrar que eles são a pior opção possível e tentar trazer o pessoal que está tão desiludido com a política. A gente conversou isso várias vezes, esse mar de lumpen classe média, vamos chamar assim, que acabou elegendo esse cara. O curioso... não só aqui, mas em outros lugares do mundo também. O curioso que eles mostram no filme, essas duas facetas que o Pinochet assumiu uma época, que era uma hora ele era civil, usando terno e gravata, outra hora militar, essa indefinição que se parece muito ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro paz e amor, o Bolsonaro vociferando, entendeu? E é engraçado a gente ver o caminho que o Chile seguiu depois, dividido entre uma social-democracia, um neoliberalismo que acabou prevalecendo e que não levou o Chile a lugar nenhum importante economicamente. Agora, mostrou o poder que a população tem. Esses últimos acontecimentos do Chile, das mulheres na rua, do povo na rua, é uma lição mais do que importante do que o povo na rua é capaz de construir, é capaz de conseguir, entendeu? Isso que é o mais importante disso tudo, e isso ficou. E eu acho que o Pinheira e o pessoal todo lá deve temer isso, deve estar segurando o asterisco do mesmo jeito, entendeu? Porque se bobear... o selo Aroeira de asterisco em La Mano. Bom patente. Vamos fazer uma caneca com o asterisco? Só a mão segurando asterisco. Né? Selo Aroeira de asterisco em La Mano. A mão é a asa do copo, né? Fala, quem tem asterisco tem medo. Quem tem asterisco tem medo. Sim, esse é o título de uma das charges, inclusive, né? Pode ser isso, quem tem asterisco tem medo. Menino, dá licença. Sobre Pinochet, assim, é isso que o Miguel falou. Me deixa eu falar. Vou embora, vou sair dessa live aqui. Tchau, vou deixar. Tô brincando, vai. Eu ia dizer o seguinte, que no mundo inteiro começamos a organizar, mas aqui a gente está mais atrasado, de muitas maneiras. Eu estava pensando sobre o que o movimento negro nos Estados Unidos tem hoje. Eles conseguiram, nos anos 70 e 80, o que nós estamos chegando a conseguir agora, e assim por diante. Então, de certa forma, tem uma defasagem. Mas até essa diferença vai começar a acelerar e reduzir. Menos aqui, por enquanto. Deixa eu fazer um anúncio aqui, que hoje vai ter música ao vivo aqui no Távola Fim de Tarde. Depois de muitas reuniões que nós tivemos aqui e tal, decidimos hoje fazer a Jaema, né, Miguel? Muitas discussões. Eu fui voto vencido, eu queria fazer uma coisa meio espetacular, mas acabei. Não, mas agora é que tá bom. Agora é que tá bom. Eu entendi o argumento do Conde e concordei, entendeu? Agora é que tá bom. Temos 600 pessoas assistindo. Vou pegar o Joca. Pega o Joca, que eu quero dar um beijo no Joca. Vem cá dar um beijo. Olha só, Miguel Paiva. É um menino, né? Você vê, ele anda que não é um menino. Olha lá. Ei, beleza. O Joca está perguntando, mas o ATF, né? Ô, Joca, tudo bom? Ô, Joca, tá de roupa, porque tá frio, né? Essa hora ele bota roupa. Bonitinho. Ele bota sozinho? Joca, eu entrevistando o Joca. Joca, se você pudesse escolher, você estava no sofá ou aí agora no colo? Vou botar ele de volta no sofá. Tchau. Bota, Betinho, bota, que bonitinho. Tchau, Joca. Valeu, hein? Ele fugiu ontem, né? Ô, Joca. Fujão.
Só nas nossas lives ele já fugiu 2 ou 3 vezes. Ele já fugiu 2 vezes. 2 vezes, viu? Deixa eu trazer. O pessoal adorou aqui, olha. Joca, adoro o cachorro, é tão bacana. Ele está exercendo o direito dele de fugir, né? Joca é o mascote da Távola. A velhinha Joca. Essa é uma questão interessante mesmo, para quem tem mesmo gato recolhido ou coisa assim. Não é a vida normal desses bichos. A casa. Não, claro que não. Não é. Ele tem ele foi, eu achei ele no lugar, exatamente o lugar que ele gosta de ir, que ele nunca vai. Os outros lugares ele vai normalmente, mas eu fui procurar o Joca no lugar onde ele sempre quer ir, que é mais difícil, que é subir numa ladeira e tal, ele estava lá, claro, exercendo o direito dele de ir onde ele quer. Olha só o Zé Luiz Maia dizendo aqui, Távola pode causar dependência física e psicológica, deveria vir com tarja preta, o programa. Muito bom. Olha só, tem uma pergunta, Theo Campos, Conde, Dilma tinha muito mais aprovação popular do que 30% quando nos tiraram a presidente eleita. Eu vou falar, se der tempo. Na verdade era menos, mas... Só um segundinho, da pesquisa do Vox Populi, mas tem uma pergunta aqui que eu tenho de trazer para vocês, inclusive eu até falei para o Valdir, calma que eu vou fazer uma pergunta, Valdir, que ele estava colocando aqui várias vezes, olha só, Conde Aroeira e Paiva, por que não o impeachment do Maia? Afinal de contas, ele tem rejeitado e engavetado os pedidos contra o genocida. Sabe que na primeira vez que eu olhei, eu falei assim, não, pô, vai tirar mais, mas agora eu estou pensando, Só penso assim... na capacidade dele de engavetar o pedido de impeachment dele mesmo. Ele mesmo. Ele vai engavetar o próprio impeachment. Sinceramente. Mas aí eu acho que não depende dele, né? Eu acho que eu não sei como é que funciona isso. Não, mas ele é o cara que melhor compreende o funcionamento desse negócio. Não, já tiraram melhor do que o da Câmara, lembra? Já tiraram. Já. Mas ele muito mais do que o Bolsonaro. Como era o nome dele? Severino Cavalcante? Severino Cavalcante. Pois é, ele foi tirado. Agora eu não lembro como é que ele foi tirado. Não, mas ele foi tirado numa daquelas bobagens que os caras... Ele era uma moeda de ameaça e funcionou. Tiraram ele depois que fizeram um acordo melhor. O caso do outro, do Cunha, que também foi uma moeda de ameaça e funcionou, ele fez o estrago, o trabalho para o qual ele foi encomendado, e aí tiraram. Porque era mais um afastamento de provas e um cala-boca. Mas como é que tiraram? Porque ele estava sendo processado pelo Supremo, foi isso? Não, você tem outros mecanismos, eu não sei qual foi exatamente. Ele era do baixo clero, ele fazia... tipo, meio que nem o Bolsonaro, assim, um pouquinho menos pior. Eu acho que a comissão, primeiro a comissão precisa decidir isso. Uma vez que ela decida, vai a plenário, e aí não pode ser sobre a votação, sobre a direção do cara que está sendo julgado, ou coisa assim. Entendi. Gente, deixa eu colocar esse tema aqui, que eu acho que vai ser importante, vai render com a gente aqui. Olha só, vocês já devem estar sabendo, quer dizer, a pesquisa do Vox Populi, e o Marcos Coimbra, que é um diretor de instituto de pesquisa muito, enfim, ele é um sociólogo, então ele dá uma outra leitura, né? E a formulação da pesquisa também tem um outro perfil do que as pesquisas do Datafolha e do Ibope. De qualquer maneira, é uma pesquisa muito consistente, já com muita história no Brasil, e dizendo que, olha, o Brasil tem um Brasil obscurantista, sim, ele diz aqui, mas ainda bem que é uma pequena parcela, algo entre 10% e 15%. E ele diz que a popularidade das Forças Armadas está em 18%, ele diz algo sem precedentes, e mostra o equívoco da opção da cúpula militar do país. E o mais importante de tudo a pesquisa mostra que o país não é isso que está no Palácio do Planalto, que falam e possuem comportamento extremamente agressivo. O Brasil é melhor que o Bolsonaro. A gente já tinha dito isso em alguns momentos anteriores do Távola Fim de Tarde, mas agora acho que é um momento propício para a gente voltar a falar, inclusive embasado com uma pesquisa. Eu acho que é um alívio você ver essa confirmação, né? Que as pesquisas confirmam que o Brasil não é isso que está aí, entendeu? Eles querem acreditar que estão fazendo tudo o que é vontade popular. Eles diziam muito isso, hoje não dizem mais tanto, mas diziam muito. Não, porque a vontade do povo é armar a população, não, porque a vontade do povo é acabar com isso, a vontade do povo é acabar... Porque eles se iludiram com esses votos, por isso que eu falei um pouco sobre o Pinochet, sobre o plebiscito que ele organizou, que ele achou que ia vencer.
e chega uma hora que não vence, chega uma hora quando a eleição o plebiscito foi todo controlado pela imprensa internacional e tudo mais, e quando você tem a possibilidade de fazer uma pesquisa que não é vítima de fake news, que não é vítima de manipulação do WhatsApp, das mensagens, do disparo de mensagens falsas e tudo. Quando você tem uma pesquisa real, você tem uma dimensão verdadeira do que é o país, e é o que está acontecendo. Não condiz com o resultado que ele teve, que essa eleição foi totalmente manipulada por uma série de fenômenos, entendeu? Então, a gente não tem a real dimensão do apoio que o Bolsonaro tem. E ele acredita agora a gente que tem esse apoio, entendeu? Mas ele usa Nós temos agora, né? Essa pesquisa é mais um indicador, só que tem um elemento comum aí, que é os militares, que agora começam a ter motivos para conversar com o outro lado. Quando eu falo outro lado, eu não falo a gente. Eu falo o outro lado da sociedade que botou o Bolsonaro lá, porque eles estão rachados. Falo de Gilmar Mendes, por exemplo, do Supremo. Por isso que eu acho que realmente essa é uma coisa que está acontecendo. No momento, o principal, não vou dizer o principal, mas o agente mais cortejado é o Exército. As pessoas estão conversando, tem visto artigos, à esquerda e à direita, apelando ao bom senso dos militares. Eu acho que a solução virá de uma maneira muito mais institucional, muito mais comportada. Claro, vocês sabem que apelar ao bom senso dos militares é como apelar à inteligência militar e outras coisas mais. É sempre notícia urgente aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Entrei na home da Folha de São Paulo nesse minuto. E olha só isso aqui. Defesa usa Lei de Segurança Nacional e Código Penal Militar contra Gilmar Mendes. A coisa está começando... de maneira um pouco até improvável, porque a gente até brincou que isso poderia ser uma espécie de entretenimento, né? Tudo mais. Eles usam contra chargista. Mas se eles usam contra chargista, por que não vão usar contra o cara que é mais poderoso? Mas o Gilmar Mendes é ministro do STF, não é um chargista. Sim, e vai usar a Constituição, o Código Civil e o colegiado que ele tem. Esses caras sabem que é o Gilmar, mas pode ser qualquer um a qualquer momento. Eu acho que continua sendo eles vociferando contra o desespero de marcar território, entendeu? Essas coisas. Entendeu? Veja bem, defesa usa, é o Ministério da Defesa e as instituições do governo. Mais constrangimento, na minha opinião, para o Exército. Isso é mais constrangimento. Não estou dizendo que isso não seja real. Eu estou dizendo que é uma parte do Exército que já estava constrangida, fica até mais constrangida com isso. Eu estou sentindo que essa tensão realmente vai pegar. A manchete do 247 agora também está indo nesse sentido, e trazendo aqui. Gilmar diz que ele recuando, né, diz que deu declaração em contexto acadêmico, mas fala em genocídio dos povos indígenas. Ontem eu tinha comentado na live o seguinte: a gente perdeu a competência de interpretação de texto, está muito abalada em todos os níveis no país já há algum tempo. Então, o sujeito dá uma entrevista na televisão, ele não está fazendo um despacho jurídico, ele está falando em genocídio, quer dizer, você pegar o enunciado dele, não é um enunciado, não é uma equação matemática. Enfim, tem aspectos retóricos, tem aspectos de várias dimensões. A gente judicializou demais a própria linguagem, a política foi judicializada, o cartoon foi judicializado, tudo foi judicializado e as pessoas ficam nesse colapso, né, sob um governo claramente fascista também, que não é mais, digamos, metáfora nenhuma. Então, é fascismo. Mas olha só. Nós para vocês. Olha só. De certa maneira, é até curioso você ver o Exército utilizar o jurídico para resolver um problema. Normalmente, eles passam por cima dos jurídicos com os tanques. Então, de certa maneira, eu acho melhor. E tem muito de teatro, de fantoches, teatrinho para todo mundo ver e perceber. Tem um pouco disso, porque, afinal de contas, Exército, então, bota ali. Lei de Segurança Nacional, eles vão acabar desgastando o produto e acabar provando que ela é inconstitucional e velha e burra. Porque
Assim, o Código Penal Militar está para os códigos, assim como a banda militar está para a música, que o Theo falou. Eu discordo um pouco, porque tem bandas militares boas para caramba. Mas o Código Penal Militar perde no embate direto para o Código Civil, para a Constituição. Ele perde. Numa situação normal, condições normais, temperatura e pressão. E até agora eu não estou vendo como isso ultrapassar as tais das condições normais. Ainda não. Eu concordo aqui com o Jorge Teotônio. Olha só, bem-vindo Sequeira falou que os militares se entregaram ao se magoarem. Eu achei também perfeito. Quer dizer, eles se autodenunciaram. Agora a coisa vai ferver bastante, hein? Fala, Miguel. Essa coisa da judicialização é interessante, porque eu acho que o país todo está vivendo isso, né? Todas as atitudes, todos os decretos, todas as manifestações, todos os passos que o país dá são judicializados. Eu até brinco, o Supremo deve estar cansado, entendeu? De tanto ter que julgar cada respiro, cada segundo, cada coisa. E é uma maneira de você paralisar o país, de uma certa forma. Quer dizer, o país não enfrenta as suas questões verdadeiras, que são questões graves, questões sérias, questões, inclusive, de genocídio, porque fica analisando o mérito da questão, entendeu? Se é constitucional, se não é. Eu dou um passo para cá, será que é constitucional? Dou um passo para lá, será que é constitucional? Agora, o que o Aroeira falou é verdade, quer dizer, é o governo se manifestando. O governo se manifestando é absolutamente esperado, né? O exército se manifestar... feio, mas esperado. O exército se manifestar é uma quebra de regra, entendeu? O governo fará isso. E o Exército não se manifestou, porque sempre me falaram, desde que eu comecei a mexer com política, que o ministro da Defesa não manda no Exército, não. Quem manda no Exército é general que comanda a tropa. Inclusive, já completamente diferente. A defesa que nem militares eram, vários, entendeu? Já tivemos. Então, essa questão, a defesa, o ministro da Defesa, o ministro da Defesa, isso é uma coisa, é o governo. E, de certa forma, como o Miguel também disse, dentro dos limites do jurídico, está dentro dos limites da briga dos poderes. Claro que a gente está vendo uma guerra entre poderes. Governo central, executivo, judiciário e legislativo, está cada um na base de defendendo o seu para sair correndo. Ô, Conde, merece... Vai ter que chegar no lugar. Mas merece você mostrar o nosso card, porque estamos falando de poder. O nosso card, já me cobrou, e o próprio público cobrou aqui. Cadê o nosso Catarse? Aqui está no fim de tarde. Ah, não, o nosso card. Meu ponto aqui é o seguinte, o Exército mesmo é diferente e nós não sabemos direito o que eles pensam. Nós vamos desde a análise na esquerda, que falam uma coisa, até a análise da direita, que dizem outra, e todas elas deixam claro que o Exército não é o Ministério da Defesa. Pode até estar pensando igual, mas é muito pouco provável que general de tropa esteja apoiando esse tipo de bobagem. Essas notas todas que Heleno solta por aí. Não acredito. Olha o card aqui, Miguel, para você comentar. Outros poderes, pois é, exatamente essa briga de poder que cada um tem o seu podre, né? O seu a esconder, entendeu? Então, eu fiz questão de ressaltar também o poder da Polícia de São Paulo, que é um poder violento, é um poder genocida também, entendeu? Que eles estão exercendo. É importante a gente... Modéstia sua ficar restrito à Polícia de São Paulo. Não, pode espalhar isso para o país todo. Mas no caso que vem acontecendo recentemente, a Polícia de São Paulo está sendo protagonista aí dessa história. Entendeu? Enfim, tristes tempos. Nesse último foi, mas realmente, o poder de polícia, apesar de teoricamente estar dentro da estrutura do Estado, a gente sabe que tem muitas ramificações com coisas de fora do Estado. E, de certa forma, convivem, mesmo quando não estão intrincados, o policial está convivendo com o miliciano e com o traficante mais ou menos na mesma comunidade. Essa é uma das coisas mais assustadoras e tristes ao mesmo tempo, quando você para e pensa nisso. Verdade. É difícil não estar conectado. É uma situação. Então, esse poder é uma espécie de poder elijado também dos outros. E é um poder real, hoje, cada vez mais. A gente está vendo, elegeu gente. O Conde, quando você for entrar na fase final do programa, que a gente vai fazer uma homenagem à EMA, já deram nome para a EMA? Eu não sei se deram nome, mas você sabe o que eu estava lembrando?
eu lembrei daquele cavalo que quase deu um coice no Rolls Royce na posse do Bolsonaro. Agora tem essa Ema. A Naja. Os bichos. A cadela, o cachorro que a Michelle. O cachorro do. O cachorro que, verdade. O cachorro do Guedes. Os bichos estão com mais consciência política do que nós, Brasil. É por isso que eu pedi para ver o Joca hoje. O que o Joca pensa disso, Miguel Paiva? O Joca late. O Joca apoia o Fora Bolsonaro. Esse é o bulldog francês? Esse é o bulldog francês. O francês, ele é fino, né? Ele não late muito. Por falar em francês, que dia que é hoje? Late é porque tem alguma coisa a dizer. Entendeu? Late ou late, como o currículo do deputado. Ele tem um currículo Afinal, gente, vocês lembram que dia é hoje? Hoje é dia... Vocês lembram que dia é hoje? Hoje é 14 de julho. Hoje é a queda da Bastilha. É nada mais natural que um bulldog francês ser totalmente a favor dos movimentos de emancipação. Queda da Bastilha, uma boa lembrança. Ô, Miguel. E outra coisa importante. Meus gatos também apoiam a queda da Bastilha, porque gatos gostam de empurrar as coisas para que elas caem. E a gente falou especialmente o velho regime. A gente falou em liberdade, o Joca exercendo o direito dele de ir passear no condomínio, é a queda da Bastilha. É isso aí. Hoje é o dia. E a Ema bicar o Bolsonaro também é uma manifestação em desejo de liberdade da Ema, que está ali presa naquele gramado ridículo. Então, só para lembrá-los que a sombra da guilhotina se faz mais e mais comprida. Mostra a Ema que eu te mandei, Conde. Cadê a Ema que tu me mandou aqui? Deixa eu ver onde é que está essa Ema aqui. Tá aqui a Ema. Peraí, calma. 1, 2, 3, WhatsApp. A Ema. Sou uma Ema do Alvorada, mas não sou trouxa. Que beleza, hein? Você sabe que a gente o Lula contava, né? As emas lá do Alvorada. A Ema não é um bicho bonzinho, ela é agressiva mesmo, não é... Nem o Ganso também. Mas parece que nunca atacaram o Lula, nem a Dilma. Então já começa por aí, né? Começa que eles têm juízo, né? Pois é. Os bichos farejam. Agora, os bichos sentem o medo, né? Agora... Gustavo, Conde, vai lá, Conde. A nossa homenagem à Ema. Encerrando já o programa, então, ou não? Depois a gente volta e dá o tchau, para não ficar aquela coisa assim. Vamos lá, vou fazer um trechinho da música do Lenine, que é Já que Sou Brasileiro, que é um trocadilho, né? Já que sou Jackson brasileiro em homenagem ao Jackson do Pandeiro. E tem esse riff, né? É um riff, né? A Ema gemeu, né? João do Vale. Já que sou brasileiro e que o som do bandeira é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na ginga da percussão, a dança do gango dengo, a ginga do mamulengo, chave dessa nação. Quem foi que fez o samba embolar? Que fez o coco samba? Que fez a Ema gemer na boa? Que fez do coco cocar, que deixou o oco no lugar, que fez o sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi R$500. Me diz quanto foi R$500. Tião foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi R$500. Me diz quanto foi R$500. A Ema gemeu, 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 a Ema gemeu. Muito bom, muito bom. Do Jurema. Certeza que foi a melhor homenagem feita à Ema do Alvorada, não tem a menor dúvida. Nós realmente... E o que não faltou
Foi uma homenagem à Ema do Alvorada. A internet está lotada dela. Ainda falamos do Sapo da Lagoa, entendeu? O cantor da Lagoa. Maravilha. É importante lembrar que a Ema gemeu no tronco do Jurema, que a música, no verso que você cantou, ainda faltava o verso do João do Vale. Do João do Vale, no tronco do Jurema. No tronco do Jurema. E você que é aroeira, quer dizer, a Ema gemeu no tronco do Aroeira também. Né? Madeira de lei. É madeira de cerrado, então pode funcionar bem no... Queridos, obrigado pela... Cerrado, Brasília estava cerrado. Né? Sim, as Juremas também. Olha, em geral... A Ema também. Está todo mundo cerrado. Né? Lembrem do... Vou contar para vocês, ó, na sexta-feira, dia de caos, eu vou contar para vocês a história da música que eu fiz com o Zé Rodrigues, chamado Rock do Planalto Central. Que maravilha. Baixo a gravação e vou botar. A gente vai poder tocar a música? Eu acho que tem o Zé cantando com uma orquestra, eu vou tentar achar e a gente bota. Depois você me diz como é que eu mando o link. Maravilha. Queridos, beijo para vocês, beijo para o público todo que acompanhou aqui o Távola Fine Tarde. Até amanhã, 8 horas. Valeu. E viva a Ema! Viva a Ema! Tem a Emma Thompson, inclusive, uma excelente atriz.